mais um Bancada Carioca. Agora após o segundo turno da eleição, em que Carioca tem pouca coisa para comemorar, exceto, claro, que a gente se livrou do pior de todos os prefeitos da história recente e distante do Rio de Janeiro. Um abraço pro Bispo, né? Bye, bye, Crivella, não precisa voltar. É isso aí. Enfim, estou aqui com Bancada Carioca, nosso time titular, como sempre. Rafael Sorrentino, Ricardo Leite Lopes e Fernando Mendonça aqui para falar um pouquinho desse segundo turno da eleição. Tentar sair um pouquinho daquele discurso rastaquera da Globo News que ficou 10 horas repetindo que o PT se ferrou. Tudo bem, o PT se ferrou, mas parece que só tinha isso de assunto. É isso aí, tudo bom, gente? Bom, beleza, vamos junto. Saudações, saudações Rico, Fernando, doutor Sancler. Um abraço para vocês. Quem não pegou a referência, está devendo, não ouviu ainda o podcast, o ótimo podcast de Ricardo Leite Lopes, O Direito de Pensar. Ouçam, Ricardo Leite Lopes fazendo o papel do doutor Sancler, uma grande figura da sociedade de Tennessee, né, Ricardo? É Tennessee, né? Do Tennessee, a história do obscurantismo religioso e como isso influencia a sociedade e a vida das pessoas. Muito a ver com o nosso caso aqui, onde, digamos, graças a Deus, nos livramos, e eu espero que não volte o obscurantismo e essas coisas preconceituosas, né? A gente está falando um pouco antes aqui no Esquenta que não tem. As pessoas têm religião, as pessoas têm preferências, as pessoas têm paixões, têm suas coisas, e isso não tem que interferir em nada, elas têm que ter boas ideias. Agora, pega coisa, mistura numa pauta de costumes preconceituosa. Eu espero que isso nunca mais volte, esse tipo de gente nunca mais volte ao poder e que não tenha poder. Vai embora, desaparece da vida da gente. Você sabe que a minha esposa estava lembrando de uma história quando o Crivella assumiu há distantes 4 anos atrás, que parece que foi um mandato de 20 anos. Ela não sabia que acho que 29 de novembro ou 29 de dezembro, sei lá, acho que tem uma procissão de Iemanjá, né? Que sai lá de Madureira, acho que cruza aqui o centro da cidade e tal. Aí, nesse dia, 4 anos atrás, ela estava passando no centro acho que num domingo, era um domingo, tinha caído. E ela falou que, de repente, cara, passaram 2 batedores, assim, por ela. E aí, uns carros, assim, ela falou assim, cara, o que é? Será que é uma autoridade? Aí passou, meu irmão, uma picape com a estátua de Iemanjá toda acorrentada, toda amarrada. Passou, assim, voando, assim. Ela olhou e falou, que diabo é isso? Aí chegou no Facebook, jogou assim e tal. E apareceu o seguinte, o Crivella proibiu a procissão de Iemanjá. E aí, aí daquele proíbe, não proíbe, ia ficar aquela situação chata, não sei o quê, acho que ele permitiu, mas se passasse rapidinho, tipo, nada de procissão, assim. Então o nego pegou a estátua de Iemanjá, correntou na picape e passou toda, e fez o caminho da procissão, acho que sem ninguém ver, provavelmente, tal, não sei o quê. E aí a gente começou a se dar conta, assim, falou assim, como assim, cara? O cara está interferindo na procissão de Iemanjá, que é uma coisa que tem uma tradição no Rio, para quem acredita e tal. E aí, enfim, a quantidade de barbaridade antes e depois disso foi infinita, né? Eu achei esquisito nessa eleição, porque assim, antes do Crivella ser eleito, e até ainda no iniciozinho da prefeitura dele, eu me incomodava um pouco, eu achava que as pessoas tinham muito preconceito com ele. Ele, para mim, assim, eu nunca achei ele grande coisa, nunca me saltou aos olhos, nunca achei ele um cara correto, nada disso. Mas como eu nunca tinha visto ele falando ou fazendo, apesar de que tinha uns livros dele esquisitos e tal, mas desde que ele começou a ser um homem mais público, nunca vi ele abraçando demais essa coisa da Igreja Universal, um ódio, assim, destilando uma raiva de outras religiões, etc, etc. Eu achava que, assim, tipo, assim, o cara tem a religião dele, ele tem a história dele dentro
da Igreja Universal e, pô, você tem que atacar o cara pelo que ele é, assim, não pelo que ele professa, né? Pela religião que ele professa. E aí eu ficava incomodado um pouco com isso. Só que aí, no meio do caminho, eu não sei se caiu a máscara dele ou se ele decidiu abraçar o que diziam que ele era. E eu não via ele sendo como homem público, que era essa figura aí que a gente viu. O auge disso foi na eleição, que ele abraçou de vez o discurso ultraconservador maluco. Ele já tinha começado com uma implicância meio bocó, meio gratuita com carnaval, um negócio meio bizarro para um prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem o carnaval como seu principal cartão postal, seu principal foco de atração turística, até a movimentação da cidade mesmo. Ali começou. E ali começou a imagem a ficar meio esquisita dele. E aí, durante a campanha agora, ele acho que bateu o desespero nele, ele chutou o balde de vez. Aquela coisa que eu achei brilhante da campanha do Eduardo Paes, do Pai da Mentira, né? Que o Pai da Mentira foi maravilhoso. Que é o demônio, né? Para quem não sabe, o Pai da Mentira é o demônio. E com uma imagem até que lembrava o demônio, com o rosto do Crivella na campanha, era um negócio... claramente, aquilo desestabilizou completamente. Claro que não foi só isso, mas eu acho que aquilo ali desestabilizou muito o Crivella, e aí ele entrou numa espiral de eu tenho merda. Eu tenho um tio da Universal que começou a chiar assim. Qual que você vê chamando um homem de Deus de pai da mentira? Que absurdo! Cara, mas Caraca, eu vou te falar... Essa foi muito brilhante. eu vou te falar, eu brilhante. acho isso muito louco, porque eu sou nascido e criado em Botafogo. E Botafogo é um dos lugares onde a Universal começou aqui no Rio, naquela igreja que tem ali em frente. Quer dizer, começou a surgir a Universal, assim, e todo mundo tentar entender o que era aquilo. Eles ficavam naquela igreja, uma igreja Nova Vida, que tem ali em frente ao metrô de Botafogo. Uhum. E eu me lembro que eu tinha, sei lá, acho que uns 12 ou 13 anos, sei lá, morava ali perto. E, de repente, cara, o nego abriu aquele templo e começou a aparecer gente pra cacete. O negócio lotava, assim, nos dias de culto. E aí era uma cantoria, uma bagunça. Aí um dia eu virei um amigo, a gente muito sacana. Eu falei, cara, vamos ver qual é essa parada aí. Aí a gente entrou na igreja. E aí, cara, a primeira estranheza foi a coisa do dízimo. Que eu não sei como é que é hoje, eu não sou evangélico, eu não frequento a igreja. Tinha uma coisa um pouco... Não com a gente, que a gente tinha 12, 13 anos na época, não teve isso. Mas sentia que tinha uma certa coação com a coisa do dízimo. Sabe qual é? Quando o cara que não dava, não sei o quê, ficava uma situação meio esquisita. E a gente olhou assim, beleza. Rimos pra caramba, zoamos muito, a gente era muito zoeiro. Chegamos a voltar algumas vezes, aí teve um dia que eu falei assim, não, vai ter sessão de cura. No tal dia, falou, porra, vamos na sessão de cura, parceiro. A gente tem que ir na sessão de cura. E a gente foi o dia da cura. E aí, cara, era um teatro horroroso, um negócio que, porra, não tinha a menor condição de acreditar. E aí teve uma história ótima, que teve um gaguinho que entrou na fila, e eu acho que o gaguinho não foi avisado que era um teatro, ou acho que ele estava querendo uma cura, primeiro entrou na fila. E aí, cara, o gaguinho, ele entrou para ser curado, o cara deu a bênção lá, falou, mas você vai falar direito aqui, vá! E aí o gaguinho pegou o microfone para agradecer e começou a agradecer gaguejando. Eu kiki. E aí depois do 15º kiki, ele tirou o microfone da mão dele e ele ficou puto. E aí começou uma briga com o cara gaguejando. E aí a gente rindo pra caramba no banco. Eu sei que a gente, nesse dia, a gente precisou sair fora meio escapando, assim, porque os seguranças viram a gente rindo pra caramba. Nesse momento eu devia estar rolando no chão de tanto rir. E quase que a gente foi pego lá pelo segurança. Tinha segurança. Isso era outra coisa que a gente falava assim, cara, que igreja tem segurança? Você não precisa de segurança em igreja. Não tinha essa coisa da Universal na época. Então, assim, essa figura de Edir Macedo e sobrinho de Edir Macedo, assim, eu acho um pouco uma derrota geracional, assim, esses caras hoje saírem por aí se proclamando bispo, o outro com um quipá na cabeça fazendo cosplay de rabino, num templo pintado de ouro em São Paulo. Eu acho meio uma derrota geracional, esse povo não tá todo em cana, sério. Uma boa. Mas aproveitando, eu acho que essa derrota do Crivella ser realmente
é uma grande derrota para a Universal. Agora, o que o Rafael falou dessa questão, porque realmente o Crivella nunca ostentou essa face radical, bolsonarista. Eu achei muito interessante um vídeo do César Maia, não sei se vocês viram rolando nas redes, que ele fez uma análise de marketing político acerca do Crivella no segundo turno. Achei maravilhoso. O César Maia, você pode não gostar dele, mas ele em marketing político é sensacional. E ele coloca, né, que ele cita um escritor do marketing político famoso, que o cara falava que a política é que nem teatro, né? Que as pessoas criam uma personagem para se apresentar e gerar emoções nas pessoas. Mas a política é diferente do teatro, quando a pessoa, o político, troca de personagem, ele para de gerar aquelas emoções nas pessoas. E aí que o César Maia fala, o Crivella mudou de personagem. Ele saiu do moderado e no desespero do personagem bolsonarista, radical, que ele nunca foi, nem aqui, duvido muito que ele acredite naquilo. Não sei não, já vi mas ele parou de realmente de gerar emoção nas pessoas e está fazendo derrota e não deu outra. Isso aí eu acompanho mais de perto, até antes da política, ele não ostentava esse perfil, não. O que é a grande problema, um dos problemas da Universal, que as igrejas evangélicas criticam muito a Universal, é que eles têm umas crendices, e o termo é crendices, meio bobas. Eles têm uma teologia que denota todos os problemas da sua vida ao demônio. Então, quando ele criminaliza o carnaval, é porque na cabeça deles, quando o prefeito da cidade dá a chave da cidade para o rei Momo, simbolicamente estaria dando ao poder da cidade uma potestade. A Universal acredita muito nessas crendicezinhas e tal. Só que tem um ponto da campanha do Crivella que o carnaval apoiou o Crivella na campanha. O Crivella foi das escolas de samba, que também estava todo mundo saco cheio do Eduardo Paz por conta das corrupções que ocorria. E o carnaval, as escolas de samba dão apoio ao Crivella. E o Crivella vai na escola de samba, fala que está tudo certo, que ia apoiar e tal. E quando assume, vira a chave, ironicamente, muda tudo. E entra nessas crendices bobas, e é ali que ele começa a se enrolar. E um dos pontos, por exemplo, foi o carnaval. Então, o Crivella, ele sempre teve essas crendicezinhas, sempre que da Universal essas crendicezinhas. Ele conseguiu convencer as pessoas que ele não levaria essas crendices para a prefeitura, levou, e agora, na reta final de campanha, ele adotou uma personagem bolsonarista, nem é cristã, não, bolsonarista, no desespero. Então, mostra que o Crivella foi um desastre político, além do econômico, social, do início ao fim. Ele não soube fazer, desde que ele pisou na prefeitura, ele não soube fazer política. E aí, se pelo menos não soubesse, mas fosse um bom gestor, a gente nem falava nada. Mas não tem como ser um bom gestor, gente. Nunca geriu nada. Não foi bom gestor, ele não foi nada. Não foi nada. Isso que eu queria te perguntar, Fernando, como é que fica? Porque a gente sabe que, assim, aliás, não é só para você, para todo mundo, mas como é que fica o projeto de poder? Porque a gente sabe que a Universal é uma liderança, assim, vamos dizer, nesse projeto de poder da própria Igreja Universal, né? Tem um episódio do tomógrafo que ficou muito esquisito, né? Tem vários episódios em que a gente vê que o projeto da Universal tem o seu projeto, vamos dizer assim, religioso, mas tem um projeto político muito claro, e que eu acho que meio que se diluiu aí, e o Crivella foi muito responsável por essa... sobre esse projeto de poder, eu acho que existe uma certa, não é lenda, mas existe um certo exagero sobre isso. A Universal foi uma das primeiras igrejas a perceber que ela é necessária para ela o poder político, para ela ter um funcionamento tranquilo, porque as igrejas já tinham muitos problemas, com preconceito mesmo, a estrutura favorecia muito as igrejas católicas, então era questão de lei do silêncio, você conseguia abrir um alvará, era muito difícil. Então, na verdade, o cara que mais percebeu isso de cara foi o R.R. Soares da Internacional da Graça, que é parente do Macedo. Então, os dois entram na política justamente para conseguir limpar a barra burocrática das suas igrejas, e as igrejas evangélicas vão atrás disso. Então, existia ele tem esse livro
aquela coisa de você ter um governo cristão e tal. Mas, assim, isso foi, um tempo foi abandonado. O Macedo foi para os Estados Unidos também, nem se liga muito nisso. Então, isso continuou porque era um desdobramento natural, porque já tinha políticos da Universal. Então, assim, não é que a Universal esteja focada em ter um presidente da República. Assim, não é fundamental. Tanto é que o Crivella vence e a Universal mesmo não entra de cabeça no governo Crivella. Então, assim, é um desdobramento, foi mais um desdobramento natural do que um projeto. Embora, claro, que a Universal teve influência. Mas, assim, na minha opinião, a Universal sai totalmente desmoralizada e eu acho até que um dos motivos do Macedão não ter entrado de cabeça na administração Crivella era esse medo mesmo de ir mal e respingar na igreja, e respingou. Então, assim, sai totalmente desmoralizado. Agora, claro, proporcional, eleição de vereador, deputado, que é eleição de nicho, você não precisa da maioria da população, você só precisa de uma parcela de pessoas que votam fixas, vão continuar a ser o que sempre foram. É normal. E é normal porque da democracia... É do jogo. É do jogo. A democracia é de nicho. Da representatividade é de nichos. Então, assim, nessa, vão continuar a ser o que era. Agora, majoritário, perderam totalmente a credibilidade e eu duvido muito que o Bispo Macedo vai querer patrocinar outro projeto desse. Eu acho que o negócio dele é o bastidor, que é o que funciona para a Universal. Cara, eu vou te falar... Que é isenção de imposto e liberdade para funcionar. Então, ela tem a Record, aí o presidente é eleito, tem que conversar com a Record. Não, eu não preciso disso aqui. Me dá meu passaporte diplomático. Para a Universal tá ótimo, não vão sair disso. É o seguinte, eu discordo um pouco da visão do Fernando, assim. Eu acho que tinha um projeto de poder, ele só não deu certo, ou melhor, ele não deu certo é um equívoco. Ele deu certo até um certo ponto, até esse ponto que ele mesmo falou, assim. Não vamos esquecer que a Universal estendeu muitos tentáculos para a África, por exemplo, com a ajuda do governo, inclusive, com o governo petista. Tem filial da Universal pela África inteira. Tentaram entrar na Europa, não deu certo. Tentaram nos Estados Unidos, não deu certo. Ou deu certo em pequenas regiões, assim. Mas ele é um plano empresarial, Rico. Não um plano de projeto. Cara, ele é empresarial porque, assim... de novo. Porque existe a lenda que eles queriam fazer um presidente da República e isso nunca passou. Cara, eu acho o seguinte, eu vou falar aqui da Universal. Eu não tenho absolutamente nada contra... Acho que a partir da hora, só rapidinho, Rico, a partir da hora que eles conseguiram esse objetivo, isso que o Fernando falou, aí não precisa realmente o presidente da República. Se os últimos presidentes estavam ao lado dele, na televisão... Lula estava, FHC estava, Dilma estava... Troca de presidente. Aliás, é o melhor, né? O MDB é o partido que vive disso. Ele está sempre com todos os presidentes. Exatamente. Então, o ideal é você não ter o presidente. Um dos partidos que mais cresceu nessa campanha agora foi o Republicanos, da Universal. Você pega o número de prefeitos, fizeram muito prefeitos. Eu queria falar sobre isso. Eu ia falar do Republicanos. Vou aproveitar esse assunto, porque assim, eu brinquei em outros programas dizendo que eu votei no Crivella na eleição anterior e tal. E votei mesmo, é verdade. Vou explicar por quê, porque tem a ver com isso que a gente está falando. Eu brinquei que eu votei no Crivella, é brincadeira, né? Não, eu brinquei com o fato de que eu votei no Crivella. Agora você é mais específico. Mas eu votei realmente nele. Mas por que eu votei nele? Não agora, tá? Porque aí é maluquice já, na eleição anterior. Por quê? Eu acreditava que... Eu ainda acredito que existe sim, eu concordo mais com o Rico nesse ponto aí, que existe sim um projeto de poder, talvez não para fazer presidente, mas o Republicanos é um bom exemplo de que há um projeto de poder da Universal, sim. E pessoal, assim, eu sei que nós temos alguns ouvintes que são da Universal ou que já foram e tal. Quando a gente fala Universal, a gente não está falando dos fiéis, das pessoas que trabalham lá e tal. A gente está falando da cúpula lá, que é a cúpula Record /Universal /Bispo Macedo, o grupo empresarial, né? Só para ficar bem claro, né? Não é a igreja como um todo que está nesse processo, é quem manda nela. E eu acredito que há, sim, esse projeto de poder. Eu acho que o Crivella sempre foi, dentro desse projeto, eles esperavam que fosse a vitrine.
exatamente por isso que ele concorria aqui no Rio de Janeiro, que é uma prefeitura ou um governo do estado que tem muita visibilidade. É a casa da concorrência deles, que é a Globo. Então, eles queriam muito pegar aqui o Rio de Janeiro, tanto que a gente viu quantas vezes o Crivella concorreu aí a cargos majoritários aqui no Rio de Janeiro, seja para governador, seja para prefeito. Fez um estágio de ministro, de senador antes, né? Ele estagiou. Porque era o que dava, assim, pegar como senador e tal, até ser chamado como ministro era o que dava. Por que eu votei no Crivella? Porque eu pensei que o Crivella sendo... Primeiro que estava meio fraco, né? Eu não acreditava muito que o Freixo tivesse condições de governar o Rio de Janeiro, de governar na prefeitura, sim. Né? E eu acreditei piamente que a Universal faria de tudo para ser um bom governo Crivella. Até mesmo deixar o Crivella de lado. Eu acreditei que o Crivella eleito, a prefeitura na mão do grupo Record/Universal, a Universal botaria o Crivella quietinho ali, fica quieto aí, Crivella, você fica aí de rainha da Inglaterra, e a gente vai fazer um negócio aqui padrão. Porra, um negócio profissional, vamos injetar dinheiro. Tu não tá se redimindo, não. Tu tá ligado que tu não tá se redimindo, não. Tu tá se complicando. Deixa o cara. Eu sou um cidadão do Rio de Janeiro. Tu tá admitindo que tá tranquilo votar no projeto teocrático porque, de repente vai ser melhor para mim. Não tô falando de teocrático. Tô falando de fazer um bom governo. Falar isso que o Rafael tá falando foi a justificativa de muita gente, tá? Não, eu vou te falar uma coisa. Isso que ele tá citando como justificativa... Não, eu vou te falar uma coisa. Você vê como é que é a diferença de ponto de vista. Isso que ele está citando como justificativa, isso era o meu maior medo. Eu falei assim, cara, a Universal vai enterrar 3 caminhões de dinheiro no Rio de Janeiro, isso aqui vai bombar e eles não saem do governo nunca mais. Mas assim, um prefeito parecido. Mas olha só, um prefeito... Rapidinho, Rafinha. Não foi muito diferente. Quando a gente vê aquele episódio da Márcia, que agilizava a fila, só que era reverso. Em vez da Universal injetar o dinheiro, foi o contrário, né? A prefeitura foi usada para dar satisfação ao eleitorado, que era um eleitorado de nicho, entendeu? Pois foi isso que eu não entendi. Eu achei que ia ser exatamente o oposto. Eu achei que a Prefeitura do Rio de Janeiro ia ter um apoio maciço da Record e da Universal, e assim, eu não estou falando necessariamente em dinheiro, mas em atração de investimentos, em atração de eventos para o Rio de Janeiro, sei lá, não sei. Eu colocar gente boa nos postos chaves da prefeitura, para fazer um bom governo mesmo. Por quê? Para servir de vitrine para o resto do Brasil. Uma prefeitura aqui do Crivella que arrebentasse no Rio de Janeiro ia ser vitrine para para Salvador, para Recife, para São Paulo, para qualquer lugar. O candidato do Republicanos ia falar: olha só o que a gente conseguiu fazer lá no Rio de Janeiro, a gente consegue fazer aqui. E como você está dizendo que era um projeto de poder que daria certo se fosse nessa direção. O que aconteceu foi o contrário. Mas, assim, o que aconteceu é que me pareceu que eles não acreditavam que seria um bom governo. E aí tentaram aproveitar tudo que pudessem nesses 4 anos para se completar. O que é um absurdo, é uma burrice inacreditável. Não é uma burrice. Aí é o que eu falei. Por isso que eu estou falando. O governo Crivella quebrou algumas máximas. Sim. Uma das máximas é esse projeto de poder da Universal. Existe, mas percebeu que não era isso tudo, porque a Universal não veio com tudo, então não era esse projeto todo. Não sei por que não veio, sinceramente. Mas é justamente isso que a gente não sabe. A gente não sabe se era esse projeto todo e o Crivella fundou o projeto, ou se não era o projeto todo. Então. Existia uma corrente minoritária que dizia o seguinte: a Universal e a Record não são bem administrados. Sim, o que acontece é que eles têm uma injeção financeira muito grande por causa da igreja. E isso ficou provado agora, que eles são os péssimos administradores. Não precisa disso. A Record está toda endividada, sobrevive e está piorando, que a Universal é uma igreja que está diminuindo de arrecadação.
E eles estão com problema, porque o dinheiro não está entrando. Então, quer dizer, a tese de super-administração da Record acabou, não é bem Amores, da Fogueira Santa. eu vou ser simples, reto e objetivo. Antes de eu falar o que eu vou falar, eu quero só deixar bem claro o seguinte: eu tenho graves problemas com a Universal, mas só com a Universal, tá? Tenho nenhum problema com nenhum ramo pentecostal, evangélico, crente, católico, bandista, nada disso. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou com um calote do bispo aí. Não, é só o seguinte. Vai contar uma história que é simples. Você simples e objetivo. O encosto. Você simples e objetivo. Quanto tempo tem a Record? Serviço pro bispo projetar o demônio lá da igreja. E aí, vamos lá. História do Rio. Quanto tempo tem a Record? Décadas. Bota aí, 20 anos. A Record tem 20 anos. A Record com a Universal tem uns 20 e poucos. Uns 20 anos, né? Tem financiamento infinito, né? A igreja não paga imposto, aquilo tem um financiamento infinito. Em 20 anos aprendeu a fazer novela, por exemplo, mesmo tendo contratado toda a mão de obra que estava saindo da Globo. Assim, aprendeu a fazer novela? Porra, não vai aprender a governar, gente. Aquilo é só um brinquedo. Tá maluco? O que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, olha só. Aquilo é só um brinquedo hiperfinanciado. Vamos entregar para o Ricardo Ward. Escreve o que eu estou te falando. Boni, prefeito. Vamos lá, vou de novo. Escreve o que eu estou dizendo. Manuel Carlos, chega aqui. Escreve o que eu estou dizendo. Olha, chamou, meu irmão, o que tem de ator bom na Record, de escritor bom na Record, sabe por que não funciona? Porque os bispos metem a mão. Como meteram a mão aqui na hora que foram governar? Porra, gente, olha só. Não é isso, não é só isso. Gente, olha só. Vamos raciocinar logicamente. Não é só isso. Eles pararam porque aquilo não é o foco de negócio deles. Então, para que vai. Mas que eu estou te falando, aquilo não é para ser um negócio. Aquilo não é para ser um negócio. Assim, cada política não é para ser um negócio. A televisão não é para ser um negócio. Entendeu? Gente. No dia que a religião pagar imposto, a Universal quebra na esquina. Só tem maluco ali. Aquilo é só uma máquina de fazer dinheiro. Pô, é simples. Sim, tá, é mal administrada. Pô, mas se mal administrada, aquilo é uma empresa, uma holding, é o quê? Não é uma religião, aquele Mas é uma empresa. Então, mas não deveria, né? Não deveria. Calma aí, a gente está indo para outro lado. Calma aí. Toda igreja é empresa. Peraí. Não, vai ver Greenleaf, pô. Vai ver Greenleaf, pô. A série, pô. Toda igreja é empresa, pô. Ela tem. Sim, Ricardo. É claro que o Banco do Vaticano é um dos maiores bancos do mundo. Não, exatamente. É claro que toda religião é uma igreja. Só que você disfarça, né, gente? Pelo amor de Deus. O Vaticano não foi fundado agora, não tem 200 anos. Assim, assim, é simples. Assim, quando você olha o Macedo de equipazinho e não sei o que, assim, porra, ele está querendo pegar um case de possível estelionato e transformar numa igreja secular. Não é e nem age como se fosse. Entendeu? O problema é esse. Se meteu na política sem pensar em política. Você meteu na política. Mas é o Brasil. Enfim, começou a dar um passo maior do que as pernas. Está na Bíblia. Mas assim, gente. Calma aí. Vamos sair um pouco de Crivella, porque acabou aqui. A Prefeitura do Rio já foi. Eu acho que é meio que consenso que a vitória do Eduardo Paes foi muito mais um veto ao Crivella do que uma verdadeira vitória do Eduardo Paes. Isso. Eu queria falar sobre isso. O Eduardo, eu já tô eu criando mais uma ilusão aqui na minha cabeça que não vai ter aplicação prática. Mas o Eduardo Paes, se ele tiver um pouquinho de malandragem, eu acho que ele tem, malandragem política, ele vai ter que rebolar, vai ter que fazer muita força para pelo menos nos 2 primeiros anos do governo dele mostrar serviço. Porque creio eu que ele saiba que esses votos, boa parte não foram para ele, foram contra o Crivella, porque ele acabou de vir de uma derrota para o Wilson Witzel. Pô, a abstenção venceu, gente. Não fez o seu sucessor na prefeitura lá atrás, perdeu para o Crivella, o sucessor dele, que é outro absurdo. Então, eu acho que ele sabe que essa é a última chance dele.
se ele sair chamuscado ou se jogar para o 0-0 nesses 4 anos agora de prefeitura, acabou para ele, entendeu? Vai acontecer o que aconteceu com o César Maia, só que com muito menos tempo de casa. Dá show, né? Tem que jogar bonito. Né? Eu não tenho dúvidas nenhuma que o Eduardo Paes fará um governo, no mínimo, razoável, porque ele conhece. Ele tem uma coisa muito boa, porque ele não precisa chegar e descobrir como funciona, como é qualquer governo. O cara entra no primeiro ano, vê como é que é uma secretaria, o que é internamente. Ele não precisa disso, primeiro de janeiro ele já começa a governar de verdade. Não tenho dúvida, nunca tive dúvida dessa capacidade dele de ser prefeito. O problema todo é a questão da questão da corrupção. Esse é o ponto todo, mas eu acho que vai ficar muito estreito para ele aloprar. Eu acho que ele nem vai fazer isso. Eu acho que o momento para aloprar aqui no Rio acabou. O cara já foi eleito, não tem mais tanto dinheiro voando por aí. Não tem dinheiro, mas claro, mas vai acontecer do ônibus, eu aposto com quem quiser aqui que vai para 4,35 no dia 1º de março, que quando tem um reajuste. Pode apostar, ou mais. Vai ser 20 centavos para 30 centavos de aumento, porque ele é aliado ao Rio Ônibus. Sim. As OS vão voltar. Não tenho dúvida disso. Vai voltar toda aquela sacanagem que a organização social cuida da nossa saúde. Vai voltar. E agora com o presidente da Câmara do lado dele. Deve liberar um bocado de coisa, assim. Agora as coisas vão funcionar. A Conlurb, ele vai tirar os bispos todos que entraram na Conlurb, que entrou de verdade, atrapalhou a administração, vai botar gente... Que tem uma coisa dele. Ele bota os indicados, ele faz uma distribuição de carros muito grande entre os aliados. Só que é assim, se, por exemplo, você é do PP, indicou o cara para presidir a Conlurb, o cara tá mal, ele troca. Quer indicar, indica, mas bota alguém aqui para trabalhar de verdade. Ele tem isso. Isso é uma vantagem dele. Não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso. E eu tenho certeza absoluta que a ambição dele não é o governo do estado de 22, ele quer ficar 8 anos na Cidade Nova, escondidinho, e eu tenho certeza que a Globo e a Justiça vai blindar o Crivella, vai blindar o Paes para evitar um novo Crivella da vida. Então ele vai estar blindado pela Globo, blindado pela Justiça, e ele quer mais ficar ali, ninguém mexer nele 8 anos. Mas, gente, o governo do estado é uma cabeça de porco, gente, pelo amor de Deus. Quem quer pegar... Mas o cara tem maluquice. Ou é desavisado, ou acha que tem algo para sugar ainda ali. Ou é um aloprado tipo Witzel, porque ali não tem... Furada. Fazer, cara. O cara tem que estar com a disposição suicida para encarar o governo do estado. Tem muito bom. O cara largar a prefeitura do Rio para pegar o governo do estado do Rio tem que ser tudo. Não, então, eu acho que eu concordo com você em quase tudo. Que em Maricá ele não ia ter voto, não. Hein? Eu concordo com você em quase tudo, Fernando. Só acho o seguinte... Eu quero ver ser malandro com dinheiro é fácil. Eu quero ver ele ser malandro duro. Não, sim, é o grande desafio dele. E dizem, né? Tem gente que conhece ele de perto que fala que ele não é esse administrador todo. Existe essa lenda aí que rola. Fala que a gente conheceu de perto e fala: olha, ele não é isso tudo. É que ele tem uma equipe boa, mas ele. Então, assim, é a prova ele é um bom administrador de gente. Assim, isso aí eu acho até que ele tem esse talento, assim, de arregimentar e bota o cara aqui. Aí que você falou, não tá funcionando, ele troca. Aí o aliado vai reclamar e fala, tem que funcionar e tal. Ele é isso, assim. Tem essa coisa vaselina do carioca que pesa a favor dele. A gente, bem ou mal, gosta disso de alguma mas forma. Eu acho que, assim, eu não... Só se ter problema na justiça, mas eu acho muito difícil... lá em 24 ele perdeu uma reeleição que o Carioca também está meio traumatizado. O Carioca vai ficar com o Eduardo Paes na zona de segurança por um bom tempo agora. Ninguém vai querer mudar. É cedo para cravar isso ainda, né? Cedo, mas... Depende do que vem, né? Ele não sabe. Imagina se ele for... Pode vir É o que a gente está falando. Imagina se ele for horroroso, entendeu? E dá para ele ser horroroso? Até dá. Tipo assim... Porque assim, eu acho que a gente também está numa situação... que só a simpatia dele não vai resolver, não. Assim. Tipo, mas a prefeitura mas fica muito difícil porque ele saiu. Quem estava a referência agora de mudança ficou muito ruim. A gente teve 2 governos do Eduardo Paes, aí teve um governo que é o pior governo, você falou que o pior governo do Rio de Janeiro, não, o pior governo do mundo, o pior prefeito do mundo. Você não tem prefeito pior. Então, assim, aí fica difícil também, né? Eu acho que assim, ele tem que fazer, ele tem que ser, ele vai ter que. Não é impossível.
Agora ele vai ter que se esforçar muito para ser ruim, para não ser... E fora que é o seguinte, eu acho que quem foi prefeito que não foi reeleito? Acho que foi só o Conde que não foi reeleito. César Maia, da segunda vez, não foi também. Ele fez um, repetiu. Não tinha reeleição no César Maia. O primeiro César Maia, aí ele botou o Conde. Aí o trato era o Conde sair e ele concorrer de novo. Aí o Conde não quis. Não tinha reeleição. Aí voltou o César Maia e depois ele aí não podia mais ser ele, aí porque o Conde foi a invenção do César Maia. O Conde foi o primeiro, ninguém sabia quem era. Era o Dilma. Exatamente, era o poste do César Maia, porque não tinha reeleição. Aí ele disse, bom, então vota quem? Conde é César Maia. Aí todo mundo votou no Conde. Aí foi o Conde. Aí o Conde concorreu, só que o Conde não quis sair. Faltou combinar com... Aí ele falou, não, eu vou, agora tem reeleição, vou concorrer. Aí o César Maia concorreu com ele e perdeu. E eu não me lembro se teve algum outro que perdeu aí. Isso é uma coisa terrível da reeleição, que é muito difícil. O cara tem que ser muito fraco para perder na reeleição, né? Não é comum. O comum é o cara se reeleger. O cara tem que fazer um negócio muito absurdo. Eu acho que tem uma coisa interessante. O Fernando falou uma coisa que eu acho que vai ser interessante no Rio, que é o seguinte. Ele não vai ter margem, o Eduardo Paes, ele não vai ter margem nem para fazer merda no Rio. Porque a abstenção ganhou dele. Todo mundo que votou nele, aí pode me incluir, não sei se vocês foram votar nele, eu votei assim, nariz tapado, votei ali para tirar o Crivella e tal. Então, assim, ele vai estar muito vigiado, assim, todo mundo com muito pouca boa vontade com ele, na real. Isso é que eu acho que ele vai ficar no sapatinho, ele não vai meter a mão na corrupção pesada, ele vai tentar ali fazer o melhor. Se ele vai conseguir, é outra história. Sim, mas eu acho que ele sabe que... Então, talvez a gente tenha a oportunidade de exercitar um pouco essa coisa da fiscalização, essa coisa da participação, que a gente geralmente vota num cara e deixa ele resolver lá. Ninguém vai deixar ele muito sozinho lá, entendeu? Ele tem uma bancada interessante com ele, que assim, elegeu bastante gente do PSL, mas elegeu muita gente do DEM e elegeu muita gente do PSOL. Então ele tem meio que... Fernando, me corrija se eu estiver errado. A impressão que eu vi é que o equilíbrio ali, esquerda, centro-direita, tá relativamente equilibrado, sim, na composição da Câmara de Vereadores. E tem o RJTV também. Também tem o RJTV. Ainda mais Câmara de Vereador, o vereador come tudo na mão do prefeito, porque vereador não consegue fazer nada, tudo depende de prefeito, não consegue nem propor lei que aumente o orçamento, então... E o Paes nisso aí, meu irmão, ele vai ser uma coalizão gigante. Apoio da esquerda à direita, até o pessoal na encolha vai apoiar, lá com ele funciona assim. Não, isso eu vou te falar, isso eu até acho positivo, assim, a cidade funcionando, se ele abrir uma ampla coligação e a cidade for para frente, ok, assim... Sabe o que eu acho importante? Eu acho importante, o Rio de Janeiro tá muito... baixo astral em tudo, porque a gente vem de vários governos do estado catastróficos, com todo mundo preso aí, prefeituras muito ruins. Então eu acho que o Rio de Janeiro precisa de um eu acho que só um clima legal já vai fazer uma diferença gigante no eu também acho Rio de Janeiro. O pessoal a gente precisa de muito pouco para ser feliz, mas vamos ver, torcer para dar certo. Eu acho que tem uma duração mais curta, isso eu acho. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte: a gente tem mais ou menos uns 40 minutos de programa, a gente tem mais ou menos uma meia hora de programa pela frente. Meia hora, um pouco mais. Acho que agora é um bom momento para a gente analisar assim, aquela coisa que o pessoal está certo, assim, quem ganhou, quem perdeu, quem sumiu, quem se deu mal, quem se deu bem. Aí Posso dar uma dica, Rico, para ficar mais dinâmico assim? A gente pega lá os principais nomes, né, para a gente saber quem ganhou, quem perdeu, aí você joga para a gente não ficar discorrendo sobre todos, não é? Porque eu acho que a gente vai concordar com a maioria. Então joga para por exemplo, aqui. Fernando, fala aí do fulano, ganhou, perdeu, vou pegar um gráfico interessante. Aí o Fernando fala e se a gente quiser, faz algum comentário. Deixa eu pegar um gráfico interessante aqui, que acho que aí vai ser bom para a gente dialogar. Me dá um segundo aqui.
Abrir. Vamos botar ele na tela. Tá na tela aqui esse gráfico aqui. Ó. É o seguinte. Vamos lá. Dá para ver aí? Acho que não, né? A gente tem um lugar aqui. Vamos lá. Vamos começar o quê? Pela esquerda? Ou começar pela direita? Pelos nomes. Vai começando pelos nomes aí na lista, mais fácil. Dos partidos? Do MDB? Não. Dos presidenciáveis, que acho que é mais fácil pra gente falar. Tá. Então vamos lá. Bolsonaro. Ganhou ou perdeu? Fernando. Eu acho que ele perdeu. Todo mundo que ele apoiou se ferrou. Parece que o Rafael trouxe uma informação aí que teve até no texto que ele apoiou, o cara lá perdeu. Só se arrebentou. Meu Deus do céu. Mas eu ouvi uma conversinha. Né? Tem uma piada, não sei se é piada, porque eu não fui checar isso, mas tem uma história de que até o síndico do Vivenda da Barra lá perdeu. Foi apoiado pelo Bolsonaro e perdeu. Não, mas tem uma galera que também tá com uma conversa assim, falou assim, não, isso é aquele papo bem Globo News, né? Falou assim, não, ele perdeu, mas ele nem perdeu tanto assim, porque na verdade ele também não se envolveu. E, em parte é verdade, ele também não meteu a mão na merda, né? Assim, ele fez ali Mas aí é problema dele. Sim, claro. Mas assim, já que entrou nisso, deixa eu fazer uma leitura positiva, Eu não acredito nisso, mas só para advogar literalmente com o diabo, que é o Bolsonaro. Mas aí é o seguinte, ele teoricamente não se envolveu e nem tem partido. Ele meio que tentou se expor pouco e pode, eventualmente, para 2022, tentar aí se meter em algum partido e tentar alguma coisa. Pode acontecer. Ele evitou uma exposição negativa. Isso é a melhor leitura que a gente pode fazer para ter uma leitura positiva para ele. Vamos dentro da nossa brincadeira aí de que ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder. Então, assim, o que pode se dizer? Mas aí ele não perdeu, porque apoiou pouco e aí não teve o desgaste. Porque é o contrário da questão do PT, que teve um desgaste. Então, assim, é difícil. Mas, assim, eu acho que perdeu. Mas também a gente fica meio... sei lá, é todo maluco, cara. Por mim, o cara nem estava eleito. Então, assim, é muito louco. Então, vai acontecer o que pode acontecer. Acho que perdeu. Acho que é isso mesmo. Todo mundo que ele apoiou perdeu e pronto. Rápido comentário. Dizer que ele perdeu agora não significa que está falando que 2022 acabou para ele. Só estamos falando que ele, por não ter partido, ele não mobilizou novamente as forças bolsonaristas e não fizeram grandes vitórias no majoritário. É muito mal e capital não teve ninguém. Mas vou te falar... Mas bem, ele pode dizer ainda que o meu filho ganhou, porque também a preocupação dele... Ele não tem partido, são aqueles 5, é o AI-5, né? Ele e os filhos dele, então pode jogar essa cartada e ter os caras que votam nele lá, enfim, muita coisa vai acontecer. Mas ele perdendo pouco ou perdendo muito, e assim, um pouco independente dele, o gado, né? O bolsonarismo raiz se fudeu, né? Esse ficou bem pela pista, assim. Mas tinha muita gente ali também que nem era bolsonarista de verdade. Se tava na onda, queria ir na onda. Mas tinha uns malucos, né? Tinha uns doidão. Não aqui no Rio, aqui no Rio menos, tal, mas... Acho que ainda tem, mas aquilo já foi perdendo. Isso não foi uma derrota dessa eleição. Ele, ao longo do caminho, foi perdendo também um monte de apoiador e de chupim também, que vamos combinar. Teve muita gente que viu mesmo e se aproveitou da onda. Quer dizer, o Dória não é nenhuma criança, não é nenhum otário. Ele viu onde é que ele tinha que colar. Mas ele sabia que aquilo ali era um voo de galinha, não interessava a ele ficar colado com o Bolsonaro. A gente viu a posse lá, que viu a posse o comício, sei lá como é que chama, a entrevista do pobre viu lá. A Joyce Hasselman lá, beijando na boca do Dória e tudo mais. Quer dizer, tá todo mundo se reagrupando aí, tentando, cada um com seu isoporzinho, vender sua cerveja. Então vamos aproveitar que você falou do Dória. Antes de eu te passar, porque assim, qual está sendo a defesa dos bolsonaristas? Dizer que
o Centrão venceu, então o Bolsonaro também venceu. Só que não sabemos que foi isso, não foi isso, porque esse Centrão que ganhou não teve o apoio direto dele, não procurou ter, e é um perigo, igual o perigo que ele arrumou para ele, porque ele ensinou para essa galera que ganhou, sem a ajuda dele, que eles não precisam do Bolsonaro para vencer. E eles perceberam, esse Centrão, que é muito melhor você não ser Lula, não ser Bolsonaro, que você fica bem com todo mundo. Então, essa galera, não, eu posto com todo mundo, não vão fazer campanha para o Bolsonaro 2022. Vai ficar todo escondido em casa, na dele, recebendo seu salário. O Centrão... O Rodrigo Maia estava lá no palanque com o Eduardo Paes. Quer dizer, o que é isso? Por que ele estava lá naquele palanque? Eu não sei se ele sobe em palanque para dizer, que maravilha, ganhou aqui e tal. Quer dizer, ele estava se aproveitando para bater no governo. É uma vitória dele. A vitória do bem e a vitória do Rodrigo Maia. Aproveitando, próximo. Então vamos lá, vamos jogar o Dória agora pro Rico. Rico, Dória / PSDB de São Paulo. Ganhou, perdeu, tudo igual. Eu achei que o Dória se ferrou. Eu achei que o Dória se fudeu. Assim, o PSDB de São Paulo, assim, na figura do Bruno Covas, que aí cabe uma piadinha de humor negro. Não sei durante quanto tempo. Porque, melhor não, hein? Porque eu vi... Não, nada de humor. Não, eu vou te falar. Olha o clima do programa. Não, tá? eu vi errado, hein, Rico? Não, eu vi ele votando, fiquei preocupado por ele, falando sério. Eu vi ele votando. Eu achei ele, assim, muito magro, muito assim. Claro, o cara tá num tratamento super pesado, assim. E de um câncer maligno. Então, assim, se ele tivesse absolutamente saudável, eu diria que o Dória tinha perdido, inclusive, a vaga de presidenciável para 22. Mas, tendo em vista a atual situação, não. Acho que vai ser o Dória de qualquer jeito. Mas ele se escondeu a campanha inteira de São Paulo. O Bruno despontou apesar do Dória. Você não viu muito o Dória falando dele. E aí, quando o Bruno ganhou, ele apareceu, meu irmão, meteu a cara, assim, e num desespero que ficou esquisito. Assim, foi pior. Se ele tivesse ficado quieto... Ele podia ter falado assim, não, eu fui uma figura de bastidor. Não, ele apareceu com tanta vontade, assim, que o cara venceu, que ficou feio, assim, para ele. Então, acho que ele deve ter perdido assim, ele teve aquele movimento de tomar o PSDB de São Paulo, né, para ele, o Bolsodória, né, para aquele momento do Bolsodória. Eu tive a impressão de que aqueles coroas do PSDB lá de São Paulo se uniram em torno do Bruno Covas, talvez por uma coisa do legado do velho Covas e tal, mas eu vi aquela tucanada tradicional ali, sabe, articulando em torno do Bruno e tal, tanto que o Bruno ganhou com mais vantagem no final das contas do que, assim, ninguém estava esperando que o Boulos fosse vencer. Mas teve Mas deu uma porrada, ele deu uma porrada no bolo. Assim, parecia que ia ser uma coisa ali de uns 10%. Não, tomou uma cacetada de 20 e pouco. Sim. E aproveitando esse gancho do Rico, realmente, eu acho que o Dória ganhou porque é o candidato dele que venceu São Paulo. Ok. Você olhar o mapa do PSDB, ele reduziu de prefeituras, mas manteve algumas cidades importantes. E isso não significa uma vitória do Dória, porque existem vários PSDB. Mas o que está se colocando é que, internamente, para o Dória não está uma boa situação, que, querendo ou não, o Bruno Covas, que nunca foi Dória, ele foi ali colocado numa jogada ali do Alckmin na chapa do Dória, se fortaleceu como uma nova liderança dentro do PSDB. Realmente, a tucanada velha, que não gosta do Dória, está comemorando muito essa vitória do Covas, e hoje o FHC acabou de dizer que o Dória não está preparado ainda para ser presidente. Ou seja, foi uma vitória do tucanado tradicional. Fernando Henrique foi votar com ele, cara. Fernando Henrique foi votar com ele do ladinho. Assim. Então foi assim, ganhou, mas não ganhou. O Dória tem um problemão nas mãos. E, aliás, se eu fosse o PSDB e o DEM, eu ficava fomentando o Dória até o final, até o máximo que pudesse, para ele antagonizar, para ir queimando, é o que a gente chama de boi de piranha, entendeu? Jogava ele para isso. Ia queimando o Dória, fritando aos poucos, e depois lançava um outro candidato que tem PSDB lá, porque eu acho que tem chance. Não, olha só, o Dória tem uma rejeição enorme. Ele fez essa coisa de Bolsonaro, que para ele foi pegou muito no mal. momento foi bom, mas depois você sabe que é o único
crime que a Bíblia condena, né? Você pode matar sua mãe, que você vai para o céu, pede perdão e você entra no céu. Agora, traição fica muito feio. Foi Judas que traiu. A Bíblia do Ricardo tá. Bom, Ricardo, muito boa essa daí, hein? Mas a verdade é que tem isso. Você pede perdão para qualquer crime, agora traição não dá. E ele é um traidor do Bolsonaro, ele é um traidor maior da República. É um negócio aí, ô Ricardo, que você não falou, que eu achei que você ia falar. Ele está com um problema com a vacina chinesa. Eu ia falar isso agora. E o laboratório está dando tudo errado com a tal da vacina chinesa. Não, você sabe o que eu acho, Fernando? Ele está cheio de problema. Não acho nem... Eu acho que ela está dando... Pelo que eu dei uma olhada, assim, ela está dando problema, como a de Oxford também está dando os problemas, aquela coisa, né? A vacina era para levar... Mas ele abraçou. Mas o problema é que ele abraçou religião. Eu acho, exatamente, eu acho que o problema para ele é o seguinte, ele fez uma aposta, assim, se a vacina der certo, porra, eu tô eleito em 22, eleito não digo, mas eu tenho chance pra caralho em 22. Se a vacina naufragar, aí, ó, aí vai ficar feio. Aí ele vai se ferrar. Mas várias coisas que ele não combinou. Ele não combinou com o PSDB, ele não combinou com o PSDB, não combinou com os chineses, não combinou com o próprio Covas. Quer dizer, tá difícil. Gente, olha só, mas vocês estão esquecendo do mais básico aí, que por que é difícil o Dória conseguir alguma coisa em 22. Pô, não é preconceito não, gente, desculpa, mas é verdade. A cara dele, gente. Vocês imaginam a gente elegendo um sapatênis daquele aqui no Rio? Só em São Paulo que um cara daquele ganha, cara. Ele é a cara perfeita da elite cheirosinha de São Paulo, que o resto do Brasil detesta. Você imagina a galera na Bahia votando no Dória, apesar que o ACM Neto não é tão diferente. Imagina ele com chapeuzinho. Lá em Belém, aí vai lá o Dória, vai comer. A cara dele já câmera na Carajé. Porra, pelo amor de Deus. Ele só ganha em São Paulo. Aquela figura ali dele é muita galera ali da Faria Lima. Gente, porque ele é isso, né, gente? Assim, é ele mesmo. Não, assim, o cara, assim, eu sei o quê? Sou empresário. Fabrica o quê? Fabrica lobby. É só o que ele fabrica. Ele é o Otávio Mesquita, gente. Exatamente. Mais novo. É isso que ele é. Gente, quando ele se elegeu para prefeito de São Paulo, como era o nome daquela empresa? Como é o nome da empresa dele? Que eu sempre esqueço. Ele tem um... Quem? O Dória tem uma empresa. Ele tem uma empresa, Lead. Quando ele se elegeu para prefeito, eu estava de bobeira assim no computador e falei assim, cara, o que a Lead faz? Aí eu entrei no site. Meu irmão, a Lead, essa Lead que ele diz que é empresário, essa porra já existe há uns 40 anos, sei lá, uns 20 anos. Nem site o bagulho tinha pronto. Aí você entra ali, tinha um site meio feito no Wix, assim, aquela coisa meio mambembe, assim, faltando texto. Aí eu entrei, o que esse troço faz? O que ele faz é o seguinte, ele durante 20 anos ele apresentou empresários para políticos, ou seja, ele fabrica lobby. É só o que ele faz. Nunca fabricou um parafuso na vida, entendeu? Podia fazer sapatênis, né? Podia fazer sapatênis. Mas vamos lá, vamos jogar agora. Ricardo, Eu vou falar de quem? Marina Silva. Mentira, brincadeira. Marina Silva. Tô zoando. Não, você puxa saco, Fernando. Deixa pro Ricardo. Vamos pro PSOL antes, que tá no Dória, falar de Então Boulos. vai, Ricardo, PSOL, você que... Boulos ganhou. Boulos perdeu e ganhou. Ganhou. Mas o PSOL ganhou junto com ele ou só o Boulos ganhou? Eu acho que o PSOL foi bem. O PSOL ganhou em Belém lá, apareceu. Ganhou espaço como esquerda. Acho que vai bem, se souber. Agora, vamos ver, né? Vamos ver o que vai fazer. Aí é a questão do fator Crivella também. O que vai fazer em Belém? A prefeitura é difícil. Vamos ver com o que ele vai se aliar também, porque para governar a gente sabe que tem que se aliar, tem que ter... Enfim, não dá para governar sozinho. E é uma dificuldade do PSOL, que eu acho institucional, é justamente de dialogar, vamos ver se consegue, né? Se conseguir compor, aí vai bem. O que você acha, Fernando? Eu acho que o Boulos em si se deu muito bem,
Eu acho que ele não era para ter tido nada com o erro tático do PT com o Tato. Caiu no colo dele. Não acho que ele vai virar o líder para vir presidente. Eu acho que isso é muito cedo para falar isso. Porque por que o pessoal foi muito bom? Porque se ele pegar o Boulos para deputado federal, ele sozinho vai conseguir puxar 1, 2, 3 com ele, vai aumentar, e com isso aumenta o recurso de verba partidária. Então, o pessoal está numa ascendente. E esse modelo de votação proporcional de nicho que acontece no Rio de Janeiro, eu sou homoafetiva, eu voto no PSOL. Eu me entendo como uma mulher negra, eu voto no PSOL. Está se reproduzindo e parece que chegou em São Paulo, e eu acho que é muito provável que comece a se espalhar no Brasil inteiro. Então, o pessoal está numa ascendente muito grande. E com esse desempenho do Boulos, vão fazer muito deputado federal em 22, e aí é mais dinheiro. E o pessoal tem uma coisa de boa. Eles repartem mais as verbas. Embora tenha umas críticas, tenha brigas internas, mas tem partido que nem isso tem. Pelo menos, o cara pequenininho lá ganha umas 10 pila para fazer a campanhazinho dele. Não tem um dono, né? O pessoal não tem o dono do partido, né? Não. Eles fazem o dinheiro chegar um pouquinho na galera pequena. E como tem uma liberdade, cada um defende o que quer lá dentro. Então, na minha opinião, o pessoal sai muito... Não é o maior partido de esquerda, se você pegar nacionalmente, é um desempenho muito pouco. Pequeno. Ele tem 70 vereadores no Brasil, é muito pouco, mas que mostra uma ascendente. E essa coisa do Boulos em São Paulo é um lugar que, se você conseguir um recurso ali, tu consegue fazer uma máquina para espalhar para o Brasil. 5 prefeitos. O PSOL não tem a entrância dos outros partidos de esquerda, mas ele ganha relevância nas 2 principais cidades do país, o que faz muita diferença. Fez 5 prefeitos e tem uma coisa de bom no PSOL, de positivo para eles, inclusive nessa área digital. Eles fazem um bom barulho, né? Sim. Não são um voto muito jovem. Eles estão pegando a juventude toda preta. A juventude que é naturalmente progressista, porque já é uma cabeça mais aberta. Jovem, né, gente? Jovem conservador é uma coisa que inventaram outro dia, né? Assim. Não, difícil, você não acha mais. Porque a galera naturalmente é mais tolerante. Está tudo mais ou menos sendo doutrinado nessa... O pessoal está pegando tudo para aí. Tanto é que o PT, malandramente, viu que ele ia se ferrar com isso, parou de brigar com o pessoal, se aproximou e conseguiu manter, e até aumentou o número de vereadores nas grandes cidades. E o PT lançou candidatos, isso que foi inteligente deles, lançou candidatos com uma questão mais identitária, para poder justamente surfar nessa onda de identitário junto com o pessoal, e deu certo. Enquanto o PDT, que fez o contrário, de rechaçar um pouco a bandeira identitária como algo primordial, caiu no voto da esquerda. Hoje a esquerda virou uma esquerda moralista. Gostemos ou não, as pessoas hoje entendem ser esquerda com questões morais, não mais com econômicas. O PDT apostou nessa esquerda econômica que não existe mais. E o pessoal, e o PT, percebendo, migrou, apostou nessa esquerda moral, que é nicho de voto e faz proporcional. Então o pessoal está soltando fogo. Mas isso acontece, assim, eu acho que eu acho que a questão do PSOL com os jovens é mais profunda que isso. A impressão que eu tenho é que o PSOL está virando cada vez mais a possibilidade do jovem se afirmar de esquerda, podendo dizer, eu sou de esquerda, mas eu não sou PT. Por causa da má fama, né? Mas porque o PT é uma esquerda econômica. O PT é uma esquerda que se queimou, cara. Entendeu? O PT. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Meu primo de 20 e poucos anos que falou para mim: nunca teve tão ruim. Isso na época do impeachment. Mas como assim nunca teve tão ruim? Você não sabe o que você está dizendo. Mas para ele, nunca teve tão ruim. Ele tinha 18 anos no governo do PT, o PT era o status quo. O status quo é sempre o adversário a ser derrubado. Então, assim, para esse jovem de 20 e poucos anos, ser PT não é maneiro, não é vanguarda, não é contra a cultura, é establishment, né? Mas que você olhou para uma outra ótica, você olhou para essa questão do... Realmente, mas o que eu estou falando é que, querendo ou não, se o pessoal possibilita o cara falar que é de esquerda, porque ele tem de esquerda nessa pauta mais legal, progressista moral, LGBT, questão antirracial. Então, assim, eu acho que eles estão num ascendente enorme. Você olha o quadro parlamentar assim, do PT, até pouco tempo atrás, né, assim, eu sou jovem, progressista.
Cadê a bancada do PT? Aí você olha e fala assim, porra, não tem ninguém aqui que se identifica comigo. Não, como... Só velho. Só velho. Mais novo ali era o Lindbergh. Que é um o mais novinho ali tem a minha idade. O Lindbergh é um jovem velho, né? Que é velho. O Lindbergh é a minha idade. Acho que já nesse meio aí a gente já falou de PSOL e falou de PT também, né? Então, que reduziu muito. Então, vamos falar de Lula, então. Não, peraí. Vamos lá, senão vai estourar tudo aí. Então, fala logo de Lula aí rapidinho. Eu quero fazer uma rápida observação sobre o Partido Novo. Não. Morreu. Elegeu um prefeito. Não, a gente está falando de figura coisa séria. Estou falando de coisa séria. Porra, coisa séria. Lula. Fala aí. Quem vai no Lula? Vou eu, então. Vai lá. Vamos ver rápido. Lula barra PT, né? Barra Gleisi Hoffmann e companhia. Eu achei que foi catastrófico para o PT, mas parece que a cúpula atual do PT não achou bom. Teve comentário da própria Gleisi Hoffmann, de outras lideranças, falando que foi legal. De 15 a gente ganhou 4 no segundo turno, e nenhuma capital. Então, beleza. Se tá bom, perfeito, parabéns. Feliz, né? Se tá feliz, tudo bem. Mas foi muito ruim. A maior cidade que o PT pegou foi, sei lá, Contagem, foi Juiz de Fora, alguma coisa assim. Campinas, não foi? Campinas, não. Não, foi Chegou a pegar Campinas? Acho que não pegou Campinas, não. Pô, tomou uma virada aqui em São Gonçalo. Assim, nossa, São Gonçalo tava ganho. Mas apaga tudo que a gente falou lá no programa depois do primeiro turno. Só lembrei de você. Eu falei, o cinturão do Rodrigo se ferrou, bicho. O cinturão arrebentou. Mas eu tava achando, gente, eu tava achando estranho. Um cara de 13 vencer em São Gonçalo. Eu falei, gente, coisa estranha. Mas vou te falar, a massa silenciosa é muito estranho também. Pô, o maluco que ganhou é estranho pra cacete também. Mas foi péssimo. Esse cara aí é péssimo. Nem não vamos nem falar desses caras. Mas aí o planejamento do grupo lá do Rodrigo Neves levou um baque tremendo, porque São Gonçalo é de longe a maior cidade dali da região. Segundo maior município do Rio, né? Agora o Fernando vai querer... voltando ao Lula, para ele foi catastrófico também. Foi catastrófico. Um pouquinho até de vereador, mas foi desastre total. Aí o PT, e aí vamos combinar, vamos pensar, vamos supor que eu acho que o Lula desistiu dessa ideia. Mas vamos supor que o Lula ainda chegue lá em 2022 e pensar, vou lançar um Poste 3 o retorno. Quem vai ser? Não tem nem candidato a poste. O Haddad acho que quer, hein? Pô, mas aí é uma maluquice inacreditável. O PT não conseguiu candidato a poste, gente. Não tem um nome. Vai ser quem? Vai ser Gleisi Hoffmann? Vai ser quem? Não tem. Gente, olha só. Agora o Fernando vai querer me matar com essa pergunta, mas eu vou perguntar assim mesmo, que é o seguinte. Enfim, o PT perdeu, o Lula perdeu, a verdade é essa, embora, como o Rafinha falou aí, eles dizem que não. Agora, o PT perdendo, o Bolsonaro fica perdido também, porque, assim, quem é o inimigo que o Bolsonaro se apoia? Não é o PT? Não é o Lula? Ele tem problema, ele não tem inimigo. Ele vai ser que nem o Crivella falando de Freixo numa campanha sem Freixo. Vai ser a mesma coisa o Bolsonaro. Vai falar de Lula. Não deu certo, né? Não adiantou, né? Não adiantou, não tem o que falar. O que eu ouvi que ele agora que ele está fazendo, ele tá mirando em adversários dentro da centro-direita, para poder dividir os caras, para não se unir, para poder ele ter alguma força com o nicho dele. Então a estratégia é bater no Dória para dar uma fissurada na centro-direita, para ele, com o nicho sólido dele, conseguir ser mais que os outros. Então a estratégia dele vai ser essa. Vai ser dividir a esquerda e a centro-esquerda não precisa, porque a gente briga entre si, é natural. Mas tá na hora deles fazerem isso também, né? Eles vão se... Eu tô achando que a direita vai se ferrar na próxima eleição por causa disso. Eles dizem assim, agora vamos fazer igual a esquerda, vamos brigar todo mundo com todo mundo e fragmentar o... Ainda mais que o Bolsonaro, todo mundo que não é Bolsonaro é esquerda, né? Para o Bolsonaro, todo mundo que não é Bolsonaro é esquerda. Então, assim, ele vai precisar achar um inimigo, porque ele também funciona na base do antagonismo. Ele não tem proposta. Ele foi eleito por conta de ódio. Né? Assim,
estou com raiva, quero me matar. Em vez de me matar, vou digitar 17 na urna. É mais ou menos isso. Então, assim, eu fico pensando como é que ele vai... Porque, assim, vai diminuir, vai sumir o PT, vai brigar com o PSOL, vai brigar com o PDT, com o Ciro. O Ciro é bom de briga, né? Acho que com o Ciro ele não tenta brigar, não, que vai ser não vai. Pois é. Inclusive, olha só, tá faltando a gente falar do Ciro. Tá fechado, filho. Vamos falar do Ciro? Tá faltando. O Ciro, assim, a grande crítica ao Ciro em 2018 foi que ele não fez o trabalho de casa e não venceu o Nordeste. Então, é uma vitória eu acho que ele ganhou porque ele construiu, ele pegou, praticamente botou o Nordeste no braço dele, tirou totalmente do PT. A aliança PDT e PSB funcionou absurdamente no Nordeste. E é uma coisa interessante, que você vai olhar prefeitos do PDT, tem Aracaju e Fortaleza, que foi uma vitória raspando, que eles pegaram um cara desconhecido e venceram o bolsonarista lá. E não achavam que ia ser tão pau a pau assim. Mas venceu. Aracaju é um prefeito que já tinha mandato a reeleição, veio para o PDT, o Edivaldo, parceiro, amigo. Tá. E os outros não têm PDT. Só que o que o PDT fez? Meteu várias vice no PSB. Então o PDT está com umas 6, 7 vices. Não, até no DEM, se eu não me engano, não tem um vice, não é vice de alguém do DEM? O vice do ACM o vice de Salvador. Salvador do PDT. Então, por isso que aquele vídeo da Vera Magalhães falando que o Ciro, numa peça de um orc, se deu bem, porque ela foi a que primeiro percebeu. E ele fez muito vice. Então, o Ciro venceu porque pegou o Nordeste para ele. Agora, o problema é o resto do país, que o PDT não foi bem, não adianta, e esse discurso de mas o PT foi mal, foi melhor que o PT, isso não cola. Não. O PSB, em números absolutos, também caiu de prefeito, então está uma situação ruim, o que vai obrigar o Ciro, mas ele já estava nesse propósito de fazer uma grande articulação de centro-esquerda, ele vai ter que puxar isso do centro para poder pegar as outras regiões do país, porque eles sozinhos não vão conseguir. Mas... que pegou o Nordeste para ele, então não tem como você falar que ele perdeu. Eu acho que a articulação dele vai ter que ser com alguém mais ao centro e alguém do Sul/Sudeste, de preferência conhecido, que traga voto de verdade. Mas vai ser difícil achar alguém assim. Em matéria de número absoluto, o PDT até que foi assim, nesse perde e ganha, até que se você olhar assim de 2004 a 2020, foi em número absoluto de prefeitos. Claro que tem prefeituras mais importantes que outras, mas assim, 306 prefeitos em 2004, 351 em 2008, aí foi o ápice, 3.004 em 2012, 3.031 em 2016, 3.000, desculpe, eu estou em 3.300. 306, 351, 304, 331, 314. Foi dos... Tomar cuidado com esse número, porque ele está inflado, esse de 2020, por Ceará e por Maranhão, que eles também foram muito bem lá. Isso é número absoluto. O negócio tem que ver o mapa. Tem que ver o mapa. Isso que a gente está falando. Tem que puxar essa régua para baixo. Né? O Ciro, em si, ele saiu vencedor, mas o PDT saiu mal. Não, para a Câmara, o PDT foi bastante mal. Mas é que se você olhar assim, em números absolutos de prefeitos, como eu te falei, tem prefeituras mais importantes que outras, beleza. Em números absolutos, oscilou pouco. E teve esse movimento que a gente acabou de comentar, que ele se articulou para entrar em várias candidaturas. Então, em princípio, se você olhar, talvez tenha até estendido mais a rede de influência. Tem que ver o jogo de war. Parece que retomou o território. E vem cá, e os outros candidatos? A gente fez uma observância assim, por candidatos, né, para 2020. E os que não têm representatividade, um Moro da vida, um Huck da vida, para eles foi boa ou ruim essa eleição? Faço a menor ideia, nem eles fazem. Para eles ficaram fora da brincadeira. Mas eu vou te falar, eu achei que para eles a eleição não foi muito boa não, sabia? Eu fiquei com a impressão... O Moro já desistiu. O Moro jogou a toalha já há muito tempo, desistiu, quer ganhar dinheiro, e aí... Também achei. Nunca me enganou. A única coisa...
que eu posso dizer sobre o Moro, eu nunca me engano. O que mostra que ele cometeu um erro terrível, tendo ido para o governo Bolsonaro, que ele não ganhou nada. Então, se ele não for concorrer a mais nada, ele só perdeu. Não é do Ele ramo, não vai para a Não STF. é do ramo, ele não está construindo politicamente nada. Então, mas para que entrou nessa? Por que Olha, que não eu acho que essa acreditando? chapa Huck, Moro, Mandetta tá nas últimas. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma Não loucura. existe. Não Mas eu vou existe. te falar, eu achei que essa eleição, claro que não teve nenhuma relação direta, mas sabe quando as pessoas, me pareceu uma eleição que as pessoas estavam mais preocupadas com política, às vezes pela tristeza, como no Rio de Janeiro, por exemplo, né, que é tipo, porra, botar o ruim para tirar o menos pior, o pior de todos, mas em São Paulo, a impressão que as pessoas prestaram mais atenção, um pouco mais atenção em política, mesmo tendo sido uma campanha curta, etc. E esses malucos, tipo, já quando você olha. Sabe qual é a impressão? É que o Huck deve olhar hoje e falar assim: porra, por que eu não saí em 2018? Eu ganhava essa eleição, entendeu? E agora passou, irmão. Tu não vai chegar. A Globo percebeu que a Globo tá forçando direto o nome do Huck para ver, mas não tá pegando. Ele acha que até a Globo tá arrependida. Porque em 2018 o movimento talvez fizesse sentido. Agora, ele é um movimento descarado. Entendeu? A Globo está tentando. Fica muito difícil um outsider, né? Um cara que veio do nada. Porque é isso, no final é tudo experiência, né? Vamos tirar o Bolsonaro agora e botar um outro aprendiz, um outro cara que nunca foi político. Acho que esse discurso não cola mais. Vamos botar o Moro com essa experiência política, sem articulação, ou o Huck. Acho muito Ricardo, a política também está se blindando, está se fechando em ela. Meu irmão, chega dessas maluquices. Moro, você vê que o Rodrigo Maia bateu no Moro. O Moro foi agora para ser assessor lá da empresa. Rodrigo Maia chapuletou. Que é uma vergonha, né? Que é uma vergonha. Meu irmão, não queremos mais aventura, não queremos juiz de Lava Jato enchendo o saco da gente. Então, quer dizer... Eu acho que a política, Fernando, eu acho que a política foi quem ganhou essa eleição. O grande vencedor foi a política. A política, de modo geral. Nem esquerda, não tem uma coisa direita, esquerda, isso não importa, mas teve uma retomada da política. Gente, vocês viram as capas? Políticos apoiaram. Tudo bem que teve o caso do Campos lá e tal, mas ele é filho. Então, assim, tem essa coisa... Da política venceu, Ricardo, perfeito. O discurso de todas as capas de jornais falavam a mesma coisa. A impressão que dá é que vou chamar de status quo, assim, só para dar um nome genérico, que aí vamos poder assim, a classe política, a mídia, não sei o quê, quase que numa conversa combinada, digamos assim, resolveu enquadrar essa galera pela institucionalidade. Assim, a política venceu. Então, quase assim, Bolsonaro, segura a onda aí, agora vamos fazer política. Assim, se começar aquelas maluquices, vai desandar, entendeu? Então, assim, agora vem uma pergunta engraçada, né? Que é assim, o Bolsonaro vai aguentar 2 anos fazendo política sem falar um monte de besteira, sem... Rápido comentário antes. No programa passado, acho que foi o programa que eu falei das minhas revoltas, eu comentei uma coisa que se confirmou no segundo turno, eu nem imaginava. Que eu falei para vocês, gente, eu achei que a política tinha mudado com rede social, mas voltou ao ser o que era antes. E o segundo turno mostrou isso. A política tradicional voltou a ser o que era. Voltou a ser tradicional. Voltou àquela mesma coisa que sempre foi. Então, aquela brecha que eu achei que ia ter agora em 2020 da renovação outsider, rede social, pessoal de fora, não aconteceu e voltou a ser o que era. Sobre a sua pergunta, Rico, eu vi um artigo que penso que o valor, os meios de comunicação do mercado financeiro estão descascando o Guedes e o que os analistas estão falando é que o segundo período do governo Bolsonaro já está com cara de segundo mandato, ou seja, já está com clima de festa. Gente, mas já está acabando já. Mas é que ainda tem muito governo, né, cara? É o que você falou assim, o outsider, cara, e pensar que a gente estava projetando assim, claro que com uma certa tristeza, falou assim, caraca, vai ser uns 10, 20 anos de bolsonarismo pela frente. Cara, talvez não dure 5, 4, entendeu?
Realmente, assim, porque o cara também gastou muito, né, cara? Assim, foi muita adrenalina. É muita pilha errada, é comprar muita briga desnecessária. Muita energia É gasta, burrice, né? é burrice, gente, é burrice. Aquele meme do cara, do tonto que bota um pedaço de pau na roda da própria bicicleta, é isso. O populismo rasteiro tem essa característica, né? Ele vem com uma energia muito grande, mas se desgasta muito. Vamos pensar, o terceiro Reich lá do Hitler não foi o tempo todo, não. É porque parece que foi um período gigantesco, mas foi alguns anos. Que o estrago foi grande. Parece que foi anos, mas foi exatamente isso. Foi um período curto, mas o estrago foi... a mesma coisa. O meu medo é justamente esse. Até onde a gente vai deixar o burro sem arreio, entendeu? Porque é isso. Nós estamos sendo governados por um burro chucro, né? Um cavalo selvagem. Você não tem a impressão de que tem alguém fazendo interlocução com a China? Que não é o presidente, claro. Parece que tem alguém com o governo chinês falando assim, releva. Dá umas cacetadas aí e tal, mas assim... Bom, tentando não fugir do tema, senão o programa fica enorme. Acho que a China ainda não está interessada em brigar com a gente. A verdade é que pouca gente está falando, e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, talvez no próximo programa a gente possa falar sobre isso. Bom tema, inclusive. A China está no pau com a Austrália. Isso aí, quem lê o jornal asiático, que eu sou débil mental e leio, então, assim, o pau está comendo da China com a Austrália, porque a Austrália teve um distrato lá. E a verdade é que o eixo econômico do mundo não é mais o Brasil e o Atlântico, né? Ele se deslocou para o Pacífico. Então, assim, o Oceano Pacífico hoje é muito mais importante. Então, a Austrália tem muito mais importância para a China do que o Brasil. Então, gente, assim, a China acabou de fechar lá um acordo enorme no Pacífico que o Obama começou a costurar para deter a China, aí o Trump abandonou, aí a China foi lá e fechou ela, com o Japão, Coreia do Sul, aí o Vietnã... Exatamente. O eixo é para lá. E a Austrália... A nossa sorte é que a China não está ligando absolutamente nada. Exatamente. Na hora que ela quiser, ela liga. E a AliExpress está descendo 2 cargueiros de muamba todo dia no aeroporto. Assim, você tem que ver coisas que estão acontecendo e que a imprensa não fala ou que as pessoas não estão prestando atenção. Só para não me alongar nesse papo. Mas assim, a Austrália é uma coisa muito parecida com o Brasil. Eles dependem muito da China e eles têm uma aliança estratégica com os Estados Unidos que eles ficam nessa gangorra, entendeu? Eles não podem abrir muito para a China, mas também não podem fechar muito, porque eles dependem. E eles têm que ser parceiros dos Estados Unidos. Então, é a mesma situação, é muito parecida com a situação do Brasil. E a situação do Brasil é essa, só que a gente não interessa para a China e a gente não está batendo. O que a gente está fazendo é bravata. Acontece que a Austrália bateu mesmo, entendeu? Com esse negócio de Covid. Teve tem uns problemas de xenofobia com o chinês também, né? Os chineses são muito pragmáticos, é uma civilização de beleza, eles sabem que o Bolsonaro vai passar. Então, eles também não estão se importando muito com isso. Agora, uma hora, se importar, se achar que vale a pena, aí, cara, Deus nos acuda, entendeu? E aí outra coisa que está acontecendo, a gente está vendendo muito para a China, e a gente está vendendo tanto que está tendo que comprar soja nos Estados Unidos. Isso é uma outra loucura que é para o programa. Vendeu soja por $850 a tonelada lá para a China e está comprando nos Estados Unidos a $1.000. Mas isso aí é problema do Paulo Guedes lá. A gente pode fazer um programa de China no próximo, já que passou a eleição. A China é uma boa, hein? A China é um tema bom, hein? Para as pessoas entenderem um pouco que não é que assim que é ruim. É ruim. O nosso governo ele é idiota em relações internacionais e ele é um desastre. A gente está falando do Crivella, nós temos o pior relações exteriores possível. Assim, esse é o débil mental chefe do Planalto. É impressionante. A gente, no mesmo atacada,
conseguiu ficar mal com os Estados Unidos, com a China e com todo mundo. Eu não sei mais. Vamos segurar. Vamos segurar isso aí pro próximo. Que esse vamos pro dicas. O programa da China vai render uns 5 milênios. Vamos lá. Tem dicas hoje? O Brasil vai ser parceiro de Dica. ponta. Ó, dica é só mensagem, gente. Deixa o dica. Caraca, Rico, dá uma pausa tão simples. Então vai você, Fernando Nervosinho. Começa você. Nervoso. O cara não se elegeu, agora tá puto, vai bater todo mundo. Manda a dica aí, ô nervoso. Vai, Nervoso, vai. Maracujino. Vai sair pelo PSOL na próxima eleição, esse miserável. Vai. O meu dicas não tem muito dicas, não. Não, tem sim. Eu comecei a ver o... Meia hora. Do dicas passado do Rico Utopia versão americana. Cara, é bom, mas tu tem que insistir, porque não é uma série que te... É uma série que te expulsa toda hora. É uma série que fala pra você, não quer que você continue vendo. Aí você tem que insistir. É violento pra caralho, não? Desculpa. É violento pra caramba? Mas sabe o que aconteceu? É que eu li uma resenha que falou que o Utopia apostava numa vibe Stranger Things anos 80. Aí eu fui que nem um bobão, achando que era bobinho o negócio. Daqui a pouco a violência desnecessária. Tá, mas é muito violento, porque o inglês é meio só assim, tu fica meio assim, cara. Não veja com os filhos, não. Porque acho que as crianças hoje em dia vê de tudo, mas eu não botaria meus filhos para ver, não. Tá. O Fernando levantou uma coisa aqui, uma verdade que precisa ser dita e que eu vou ser atacado nesse programa, mas eu não ligo, que eu tô aqui para trazer a verdade para o nosso público. Stranger Things é muito chato. Não, tu não vai ser massacrado, não. Não vai ser massacrado, não. Chato. Essa é a antidica aí, entendeu? Cara, Stranger Things foi feito para nós, mas funcionou com os nossos filhos. Assim, eu comecei a ver... Rafael, para de ser ranheta, vai a merda. Chato. É chato, pra gente é chato, Fernando. Não é que é chato, não. Agora a gente vai discutir o dicas, é isso mesmo? Não, desculpa. Próximo dia, Rafael. Vou trazer o meu, então. Meu dicas. Se meu filho vir nesse programa, vai brigar comigo. É o programa nacional que tem no Prime Video. Eu acho que não é produção própria, algum contrato que eles fecharam, mas é bem legal. Assim, tá escondidaço no Prime Video. Apareceu sem querer lá para mim, eu fui ver, mas é interessante. Se chama Fazendas Históricas. Deixa eu explicar o que isso... Caceta, mano. É escondidaço. Só que aí é o seguinte, qual é a premissa do programa? Cada episódio, eles vão em alguma dessas fazendas do ciclo do café, que teve aqui Rio, São Paulo, Minas, né? Estrada Real, esse tipo de coisa assim. E aí eles fazem um programa sobre aquela fazenda, com o proprietário ou com o diretor lá da fazenda. Algumas são hotéis também, outras são só abertas à visitação, outras estão meio abandonadas e tal. E e aí conta a história, um pouco da história daquela região ali, da escravidão, do ciclo do café lá. Eu achei legal, por quê? Assim, eu não vi tudo ainda, eu vi os 3 primeiros episódios, só os 4 primeiros, alguma coisa assim. Mas já deu para ver qual é o mote. Assim, eles fazem questão de... Eles não romantizam a situação. Porque tem muita gente que fala sobre esse período e esquece que tudo aquilo ali foi construído com base em trabalho escravo, em exploração, em assassinato, em estupro, etc, etc, etc. Então, no geral, eles deixam isso muito claro, falam que, olha, apesar dessa fazenda ter sido de fulano de tal, os responsáveis por tudo isso aqui, por essa pujança econômica, foram as pessoas escravizadas nessa época e tal. É um negócio assim do período mais atual, né? Um troço mais crítico, né? Mas é muito legal para a gente conhecer, principalmente a gente que é daqui do Sudeste, que pode ir fácil para esses lugares, pega um carro, chega lá fácil. Talvez valha a pena a visita, ainda mais com a garotada, é uma visita histórica, mas que tem muita beleza natural também, tem bichinhos e tal, é bem interessante. A maioria das fazendas são muito boas para visitação, então vale a pena dar uma olhada para achar uma ou outra que você queira visitar num feriado, no final de semana. Acho que vale muito a pena. Fazendas Históricas, no Prime Video. Legal. Então, quer dizer, depois da história baseada em estupros, escravidão, tortura, e a série ultraviolenta
que o Fernando recomendou, eu vou recomendar aqui um desenho para ver com as crianças, que se chama Pachamama. Eu não escondo de ninguém a minha paixão pelos Andes, então é um desenho que conta lá uma história andina, vamos dizer assim. Então, é para as crianças. Isso é para a criança mesmo. Então, muito bom, Ricardo. Dica aí, infantil. Eu não tenho conseguido ver muitas coisas, porque eu estou aqui fechando o Astronauta, a versão da peça online, que é uma dica que eu já dei há 200 anos atrás, então, tipo, não serve como dica. Mas outro dia um amigo me recomendou um documentário que eu comecei a assistir, eu não terminei ainda, mas até uma parte que eu vi estava muito legal. É o seguinte, e aí cabe um pouco nesse contexto agora. Eu não sei se vocês já viram, tinha um meme que apareceu no início dessa coisa meio dessa ultradireita internacional, que chama Pepe the Frog, que é um sapinho, que você vê, quer dizer, é um certo meme de incel. Deixa eu colocar aqui para galera, para vocês verem. Não sei se vocês já viram esse sapinho aqui em algum lugar. Não sei se dá para ver se estão no Facebook. Esse sapinho aqui chama Pepe the Frog. Uhum. Isso aí é o seguinte, cara. Isso era um quadrinista normal, assim, tipo um garotão, uma rapaziada e tal. A galera desenhava uns quadrinhos e tal. E ele fazia uns quadrinhos desse Pepe the Frog. Na verdade, não era nem do Pepe the Frog. Tinha vários personagens, inclusive o Pepe e tal. E eram uns quadrinhos muito, vou falar inocentes, porque, pô, o sapinho que fumava e bebia, e ficava doidão, os amigos, e aí transavam. Era quase um quadrinho, sabe aquele quadrinho adolescente? Que fica muito falando sobre o baseado que fumou, a doideira, o pum que soltou, um troço bem bobo, assim. E o cara... Hã? Meio Beavis, exatamente. Meio um Beavis e Butthead mais maconheiro, assim. E aí, cara, de repente, por essas coisas que ninguém explica, ele ficava assim, ele tinha essa frase do feels good, man, não sei o quê, de um determinado quadrinho que pegou. Um dia alguém repetiu isso no Reddit, alguém falou, porra, isso é daquele sapo, beleza, daqui a pouco, cara. Isso virou uma espécie de um ícone da extrema-direita americana, esse sapinho. E o documentário, o Feels Good Man, conta a história do cara, como é que ele inventou o sapo, como é os quadrinhos e tal. Quando, de repente, ele se tocou que o sapo dele virou um ícone de extrema-direita e a luta dele para recuperar o sapo de volta. Ele falou, não, o meu sapo não é isso aí, não. O meu sapo não é nazista. Não é nazista, não. E aí ele vai para buscar o sapo de volta. E aí, eu não terminei de ver ainda, tá bem legal, assim. Mas eu acho que vale a história, porque é um pouco essa coisa também, que é uma coisa que eu já tive essa discussão, inclusive, com meu filho. Uma vez que ele e o primo, um pegou uma foto do outro, deu uma zoada e mandou um pro outro, pra prima. Aí eu falei, parou esse negócio de ficar brincando com foto dos outros. Aí eles ficaram meio assim, eu dei uma certa bronca, eu falei, cara, é o seguinte, meme é uma coisa que não tem controle, né? E em princípio, você fala, vou virar meme não é legal, assim, tipo, pode não ser muito legal, pode ser terrível, inclusive. Então, é um pouco sobre essa coisa do fenômeno de como as coisas às vezes crescem de uma maneira na internet meio sem explicação e para onde vão, sem controle. Não está em lugar nenhum esse documentário, até onde eu sei. Eu peguei ele, quando eu baixei, eu só arrumei legenda em inglês, sinto muito, tem legenda em inglês. Mas eu imagino que alguém já deve ter traduzido. Porque esse documentário certamente vai aparecer daqui a pouco por aí. Ricardo, já deu a dica do Ricardo? Eu falei do Pachamama, desenho animado, bonitinho e tal, todo mundo falando de coisa pesada. É verdade. Não, gente, deixa eu dar uma outra dica aqui. Fala aí. Comecei a ver a nova temporada de Mandalorian. Bom, tô vendo. Disney Plus. Cara, o primeiro episódio é uma obra-prima, era para ser um filme, a nível do Star Wars, melhor que muito filme do Star Wars. Não, bicho, o Mandaloriano é melhor que os 5 últimos filmes do Star Wars disparados. Joga tudo fora, pega o diretor do Mandaloriano, o escritor, dá tudo para ele, meu irmão, vocês vão fazer Star Wars agora. Você sabe quem é o diretor? Algo assim que tu fica meio... Não é aquele cara do...
John Favreau. O motorista do Tony Stark? O motorista do Tony Stark, que é o cara que dirigiu o primeiro Homem de Ferro. É o cara que startou a Marvel Studios. É ele, John Favreau. Olha, o primeiro, Rafael, o primeiro, engraçado, o primeiro é muito bom. O segundo você fica. Mas o primeiro não, o segundo é bom também, mas é que o primeiro é um negócio. É um troço que você fica. Isso é um filme. Eu tô vendo um filme de Star Wars aqui. Eu tô esperando, eu só vou ver isso daí quando a Disney Plus colocar o aplicativo na loja de aplicativos da minha televisão. Me recuso a ver no celular. Não vou assinar Disney Plus enquanto não colocar no aplicativo da minha TV. Não sei por que não botou ainda. Com respeito a Disney Plus, eu pensei em assinar, mas falar, é muito filme, coisinha da Disney, Mickey Mouse, eu não me animei, não. Tô no torrent $1 mesmo. Pode me processar. Eu vou te falar, não tem idade para baixar a série mais, não. Agora, é um troço de criança total. Agora uma curiosidade. O Bacana Carioca virou um papo de net doido, translocado, né? Vai encaminhar pro fim. Só vai caminhar. Mandaloriano, sensacional. O primeiro episódio, eu vou falando para vocês. É um filme de Star Wars que tem que ser canonizado, tem que ser sempre comentado. Agora, você sabe uma curiosidade? O Jon Favreau, que é o cara que criou o Mandaloriano, que dirigiu o foi o cara que startou a Marvel Studios. Eu tinha falado aqui do Pepe the Frog. Se você olhar na lista de bolsonarista, ele é considerado... Quer dizer, eu acho que os bolsonaristas não ligaram o nome à pessoa. Mas quando eles falam sobre o cara que é um dos cabeças do comunismo internacional e tal, blá, blá, é ele. Assim, os caras falam, não, porque um diretor de cinema, Jon Favreau... Aí eu olhei e falei, por que o nome do Jon Favreau está no meio desse negócio? Aí eu fui olhar, eu falei, cara, eu acho que os bolsonaristas não se tocaram de que eles estão dizendo que o cara que comanda todo o comunismo internacional é o diretor do Homem de Ferro. Assim, eu acho que eles não se ligaram nisso. Não ligaram numa pessoa. Mas é isso. E ele, inclusive, tem um programa legal de negócio de comida, assim, no Netflix, que eu esqueci o nome agora. É bem legal. Qualquer dia eu trago aqui como dica. Ele é muito talentoso. Vale. Bom, vamos encerrar por aqui, para a gente não alongar demais, porque o programa da China vai durar as 5 temporadas, né? Semana que vem a gente volta com a China. Vamos começar pela região de Hyundai. É isso aí. Tem abraço hoje não, né? Chega de abraço. Tá bom. Fica para semana que vem. Um abraço para todos. Boa semana. Semana que vem a gente volta. Fui.